Vamos trocar uma ideia sobre o que o Diniz disse na coletiva. Não gravei lá do estádio, vim gravar aqui do hotel, acabei de chegar. E, bem, Diniz e Nino deram entrevista. Eu não tenho certeza se a do Nino passou na Flu TV, mas eu gravei, né, a entrevista lá do Nino, falando um pouquinho sobre o jogo de hoje. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Esse vídeo aqui é para comentar as entrevistas dadas após o jogo, seja a dada pelo Nino. Acabei de ver que a do Nino não passou, pelo que eu entendi. A do Nino não passou na Flu TV. Então a gente traz aqui também, não é exclusivo, né, porque foi uma entrevista geral, mas a gente traz aqui as duas respostas, principalmente do Nino, que me chamaram bastante atenção. Eu vou começar com uma pauta que foi mais batida, assim, que é a do Lelê. Lelê é um jogador, né, para quem de repente caiu, né, do mundo agora e não faz ideia do que está acontecendo. Lelê é jogador do Fluminense, vai estar no Fluminense, sei lá, a partir da semana que vem, e fez gol no Fluminense hoje. Isso é inusitado, porque ele ainda tem contrato com Volta Redonda, e é muito raro acontecer de um jogador que tem já um pré-contrato assinado com outro clube continuar jogando, e é mais raro ainda, isso até acontece mais, mas é mais raro ainda jogar contra esse clube que ele tem contrato assinado. E aí a gente vai tanto ouvir uma resposta do Nino mais curtinha, porque é só sobre ele falando se teve alguma coisa, enfim, se comentaram alguma coisa sobre o Lelê, mas principalmente a resposta do Diniz, que aí eu acho que esse dá uma declaração mais contundente ali do fato do Lelê, assim, eu até falei, brinquei antes do jogo, falei, cara, tirando o fato de que seria um gol no Fluminense, eu acho que faria muito bem ao Lelê, tipo assim, a minha imagem do Lelê melhoraria muito com ele fazendo um gol hoje, porque mostraria um profissionalismo dele muito grande. O Diniz foi pela mesma linha. E sobre o Lelê é curioso, né? A gente sabe que ele vai estar com a gente daqui a pouco. É um jogador muito especial, que vai nos ajudar muito com certeza. E se é estranho pra gente, imagina pra ele, né? Mas a gente espera que a gente passe e que ele venha para que a gente possa crescer ainda mais com ele no nosso elenco. Então é um motivo assim a se comemorar no futebol, que teve um lado ético totalmente válido. O Lelê acabou sendo decisivo para eles na partida de hoje, acabou fazendo um grande jogo. No primeiro lance ele já fez uma jogada individual que não tem nada a ver do cara estar no Fluminense, ele tem que fazer o melhor para Volta Redonda. Isso acho que é uma coisa que pesa muito, muito, muito a favor do Lelê. Então isso mostra também o lado moral e ético do jogador, né? Então ele está de parabéns por isso, se entregou completamente para ajudar a equipe dele hoje, que é o Volta Redonda. E ele é um jogador aqui do Campeonato Carioca, assim, das novidades, talvez seja ele a grande, para mim, ele é a grande novidade do Campeonato Carioca desse ano. Bem, agora para a gente falar sobre o jogo, eu perguntei ao Diniz sobre o André na zaga. Por que ele não fez isso hoje no intervalo? Indaguei o tempo inteiro na transmissão. E o Diniz explica. Vê aí, depois eu comento. Você fez é o seguinte, é a primeira. Daqui a pouco ela pergunta, por que você não começa com o André já de saída? Se é uma coisa que você faz. É uma coisa que a gente tem que sentir. Era um jogo, esse jogo ele não terminava aqui. Então eu achei que no primeiro tempo a gente jogou 30 minutos muito bem. Eu tentei corrigir um pouco no intervalo algumas coisas que eu achava que precisavam ser corrigidas. A gente melhorou no segundo tempo sem fazer alteração. Uma vez que ficou 2-0, eu já achei que a gente tinha que arriscar mesmo. A gente arriscar para não levar uma desvantagem de 2-0, porque assim é uma característica do nosso time saber tomar risco. Eu acho que era hora de tomar risco naquele momento. Então foi isso. Eu poderia ter feito no intervalo, poderia, mas o time voltou melhor. O lance mesmo que a gente tomou o segundo gol era um lance que tinha muito mais a ver a gente fazer o gol do que tomar. Foi um escanteio, a gente bateu rápido, o Braz fez um chute muito bom, o goleiro fez uma defesa boa, sobrou pro Samuel, tinha muita gente na área, a gente tinha o domínio da bola, perdemos a bola, eles souberam aproveitar e fazer o segundo gol. Então é por conta disso. Eu achei que a gente conseguiria empatar hoje sem fazer alteração de jogador. Ou seja, resumindo, não fez porque quando ele faz isso tem um risco e ele considerava que hoje no intervalo ali para 1-0 não valia a pena correr o risco de tomar o 2-0
para tentar buscar o empate, porque era um jogo de 180 minutos, né? No final de contas ele estava errado, né, dentro da lógica dele, mas a gente está sendo engenheiro de obra pronta aqui agora, e eu, dentro da troca que era para ser feita no intervalo, não pensava desse jeito, né? A reta final do primeiro tempo ela é muito ruim para mim do Fluminense, e para mim o Fluminense teria poucas perdas, tirando o David Braz e botando o André. Mas ele tem razão de dizer que o momento em que o Fluminense leva o gol nas duas partidas, nos dois momentos, o Fluminense era bem superior à Volta Redonda. Agora, tem uma questão aí. O segundo gol tem um erro de André. Resposta do Nino, resposta do Diniz sobre a do Nino, na verdade, é a primeira resposta dele. Depois eu vou repercutir essa resposta, ele falando sobre erros que aconteceram. Tá? Primeiro ele vai falar sobre erros que aconteceram. Depois o Diniz falando do erro do André. Eu acho que até tomar o primeiro gol o time vinha muito bem e eu acho que a gente tomou os 2 gols nos melhores momentos assim do nosso time. Acho que não faltou luta, não faltou entrega, erramos em algumas coisas que são corrigíveis, mas o principal não faltou, que foi o empenho do time. Em relação ao André, o André pro céu abatido, o André saiu triste, céu abatido. Não viu o André abatido em nenhum momento, nem quando ele errou, que ele participou ativamente do jogo. E isso é muito bom, dele sair triste, mas no céu abatido. Eu não vi o André abatido, eu não acho ele um jogador abatido. Não acho que ele fez também uma partida assim, que ele oscilou, assim, eu achei que ele fez uma partida que ele cometeu um erro ou outro erro, mas que acontece, o jogador, cara que arrisca, e o André, no segundo tempo, ele foi um dos jogadores mais importantes para esse abafa que a gente deu, que a bola saiu muitos passes para frente, para a gente acabar tendo um pouco mais de chance de finalizar a jogada a partir dos pés do André. Então, assim, ele não tem preocupação alguma com o André, pelo contrário. E por que eu quis destacar isso sobre o Nino? Porque dentro da resposta dele, ele fala sobre esses erros e tal, e aí eu fui perguntar sobre isso. Veja aí a minha pergunta e veja a resposta do Nino. Achei o Nino bom para entrevista, né? Bom pra gente, porque ele falou bastante. Vê aí e já eu volto pra gente comentar, porque o Diniz vai comentar algo parecido. O Gabriel Amaral Estímulo. Da primeira resposta, você comentou sobre os erros que vocês cometeram hoje, que vocês consideram corrigíveis. Queria que você pudesse explanar um pouquinho, não precisa entregar toda o que foi debatido, mas que erros vocês consideram hoje? O Fluminense voltou a levar gols, quase não levou gols na temporada, mas levou 2 gols e isso chamou um pouco a atenção também para algumas questões defensivas. A gente conversou muito sobre o contra-ataque do Volta Redonda e a gente cedeu alguns contra-ataques. Eu acho que no segundo tempo, no final do jogo, alguns, mas principalmente no primeiro tempo, era algo que a gente já sabia e mesmo assim a gente teve alguma dificuldade. A gente falou muito sobre os confrontos, né, sobre a força física do time do Volta Redonda e em alguns momentos eles se sobressaíram e tiraram vantagem disso. Então, erros que são normais de jogo, algo que nem sempre impacta no resultado, mas que a gente sabe que faz uma diferença dentro do jogo. Essas coisas, como a gente falou, sempre tem conserto. O time sempre pode consertar se a gente correr rápido para trás, se a gente se defender de maneira rápida. O que não pode acontecer é faltar vontade, e isso não faltou hoje, né? O time se entregou, o time se empenhou e isso faz com que a gente tenha esperança de reverter esse resultado no próximo final de semana. Eu aproveitei essa resposta do Nino sobre o time, a questão de ser físico e vertical, para perguntar pro Diniz, porque, não ironicamente, o Atlético Goianiense, eu também acho um time desse, aquele famoso time de operários, físico, que pega a bola e contra-ataca, tem jogadores de velocidade para poder contra-atacar e tal. E a gente, né, foi o otário do Atlético Goianiense no ano passado. E por sinal, o Atlético Goianiense volta redonda essa semana, né? Vai estar em disputa o troféu pai do Fluminense, né, pelo visto. Mas eu comparei isso, se esse é um problema para o Fluminense, vocês vão ver minha pergunta, né? É um problema para o Fluminense jogar contra times assim, se ele viu dessa maneira, enfim, e aí vamos ver o que ele respondeu. Gabriel Amaral, Diniz, boa noite. Ele não falou só sobre a dificuldade de jogar contra um time, o Volta Redonda ser um time físico e vertical. Se isso é uma dificuldade mesmo no time de vocês, se isso influenciou na questão do André. Não, eu não acho que é uma... A dificuldade de jogar contra times que se defende... No fundo, a dificuldade de jogar contra time bem treinado. O time é bem treinado, tem bons jogadores rápidos,
E é o time que faz mais bem transição entre todos no campeonato carioca e provavelmente um dos melhores do Brasil. Tá? O Volta Redonda hoje é isso. Então a gente anulou bem as transições, a gente estava muito, no primeiro tempo, o jogo não estava tão, talvez o entretenimento, tanta chance de gol, porque é difícil criar mesmo, mas a gente estava com o jogo muito controlado, aparentemente só tinha um time que poderia abrir o placar e era o Fluminense. E aí no lance individual, o cara acertou um chute muito bom e acabou fazendo o gol. Eu fico só pensando, quando eu ouço o Diniz falando bem assim, difícil jogar contra time bem treinado. Eu fico pensando que o time que ele foi falar que foi fácil é porque é mal treinado. Cara, derrota doída, mas essa é aquela derrota que ela pode cicatrizar muito rápido, que é só se classificar na semana que vem. Torço para que isso aconteça. Valeu.